Olá, tudo bem? Hoje fazer um vídeo um pouco diferente do que a gente está acostumado. Eu vou ler para vocês alguns comentários que a gente recebeu que são ótimos. Aproveitar para responder algumas perguntas. Bem-vindos a bordo do Tortuga World. Para quem não nos conhece, nós somos Max e Miriam. Embarcamos em um veleiro Walkies Amphitrite de 43 pés. Acompanhe-nos nesta nova aventura. Nós temos um microfone agora para ajudar a melhorar o som. E por causa dos ventos aqui que são muito fortes, eu adquiri esse microfone aqui. Só que esse pomponzinho aqui cai fora, então eu precisei pôr um elastiquinho para não perder ele. E sem o pompom não faz nada. Então vamos colocar esse microfone aqui. Eu fiz uma pergunta lá na comunidade e o pessoal andou respondendo. Você tem vontade de viver a bordo de um veleiro? Acha que se adapta a esse estilo de vida? Então, adorei os comentários. Vamos falar um pouco sobre eles, né? Mas, antes de mais nada, eu tenho um comentário que não está nesse vídeo, nesse post, aliás, que eu tenho que comentar. No tempo do motorhome, nós tínhamos alguns patrocinadores, alguns apoiadores recorrentes que todo mês colaboravam e ajudavam o canal, que é muito bom porque nos ajuda a melhorar, comprar equipamento, pagar a internet. É necessário, né? Pra gente estar aqui trazendo essas informações todas e conseguir fazer um vídeo decente para vocês. Mas depois que a gente vendeu o motorhome e partimos de vida, eu cancelei todos, porque primeiro a gente não sabia qual seria a continuidade do canal e tudo, e porque aquela etapa acabou. Bom, quando a etapa do veleiro começou a deslinchar e ficar legal, eu voltei a ativar o Apoia-se do Tortuga World. Agora, Tortuga Marinho, né? Nosso Tortuga aqui tá com o nome de Citrum Pressé. Aliás, eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês sabem por que o nome Tortuga? A gente escolheu esse nome tem um porquê. Vocês sabem? Se souber, põe aí nos comentários o que você acha que é. E tem ideia do que significa Citrum Pressé? Põe aí nos comentários, eu vou adorar ler todos eles. E vendo os comentários, eu achei um aqui que é realmente emocionante para nós. Marisa Almeida. Meus queridos, sou apoiadora de vocês agora porque eu amei a coragem e determinação de vocês e porque estão realizando um sonho meu. Obrigado pelos momentos deliciosos que eu estou viajando com vocês. Marisa, muito obrigado, é muito importante para nós. Marisa é a nossa primeira apoiadora recorrente agora na nova fase. Olha, temos outros apoiadores no canal, mas não são recorrentes. A gente conseguiu outros apoios, estamos trabalhando nesse, mas agora a Marisa realmente se tornou especial. Obrigado, Marisa, mesmo. Que legal que eu achei vocês. Fiquei feliz de ver que estão com a casinha flutuante. Mas que sufoco, hein? Vocês compraram às cegas sem saber se estava em ordem. E o barco? Ele é lindo, amei. Vou continuar assistindo vocês até o último vídeo. Realmente a Marisa tem razão. A gente comprou esse barco sem ver. Nós compramos ele pela internet. O máximo que a gente viu foi um vídeo que o broker, né, a pessoa que é responsável pela venda, estava fazendo. Ele passou fazendo um vídeo, andando por todo o barco, nos mostrando cada detalhe. Ligou o motor para a gente poder ouvir o barulho que o motor estava fazendo, enfim. E isso foi o que nós fizemos. Foi o que a gente viu do barco. E aí a gente já fechou o negócio. Não fizemos nem o survey do barco, algo que não se deve fazer, comprar um barco sem fazer survey.
Nós tínhamos feito um survey de um barco anterior que a gente estava em vista, mas ele estava realmente muito ruim e nós desistimos da compra por causa do survey que foi feito no barco. Então dessa vez a gente comprou sem o survey porque a gente sentiu firmeza. E nós não estamos arrependidos do barco que a gente comprou, não. Ele teve tivemos um susto grande com ele, que ele lá em Freeport foi obrigado a ser colocado no seco, mas era por causa de um encanamento rompido na bomba de porão. E eles conseguiram acionar as outras bombas, enfim, conseguiram levar o barco para o seco. A gente viu o que era, arrumou e o barco está ótimo agora. Vamos lá aos outros comentários que vocês fizeram aqui nesse post. Se você gostaria de ter uma experiência a bordo, assim, em águas calmas como onde vocês estão ancorados, sim. Mas no mar alto, durante dias e dias, não, eu não teria coragem. Esse lance da coragem, tudo que a gente não conhece, né? É misterioso, é diferente, é difícil. Tem que fazer pelo menos uma vez ou duas e aí desmistificar. Mas já dá para começar tendo experiências em lugares calmos, né? Tem muitos por aí. Rosane Fontes. Eu sou mais fã do Tortuga, tem um monte de seguidor nosso com muita saudade do tempo que a gente viajava por aí com Tortuga. A gente entende, foi uma fase deliciosa, temos saudades? Claro que a gente tem saudades, mas é uma fase que foi encerrada, ela tá linda, tá maravilhosa e tá todinha registrada aqui no canal. Hoje a gente tá curtindo essa nova fase, eu entendo sim. Com certeza. Jefferson. Sim, tenho vontade e queria viver em um veleiro. Sucesso para vocês e bons ventos. Uau, se você já tem a vontade, já tem uma portinha, hein? Uma vontade que se vive sozinho tem pouca força. Quando você vive a dois, que nem nós, olha, nada segura, viu? Né, Max? Uhum. O Max tá escondidinho aqui, mas ele tá aqui com a gente, viu? Carlos Alberto Soares. Ancorado em Luperon, sim. Com $1.000 por mês dá para viver? Olha, ancorado aqui em Luperon com $1.000 por mês, você vai estar com dinheiro sobrando, vai conseguir economizar uma boa parte desses $1.000 também, tá? A não ser que você faça muitas loucuras de toda vez pegar um táxi para ir para uma cidade ou outra, e aí é com você. Mas inclusive restaurantes aqui em Luperon é bem barato. Tem como você ir para um restaurante onde que, cara, nem compensa cozinhar em casa de tão barato que é comer nesse restaurante. Então, com $1.000 a gente tá sobrando. Nós não gastamos $1.000 por mês aqui em Luperon e a gente vai em restaurante, a gente toma nossa cervejinha, tá tudo certo. Vinho, rum. O rum daqui não mais. E o vinho, meus... Cara, tranquilo, tá? Tranquilo. Júlio César, vocês são corajosos. Eu gostaria muito, sim, mesmo que não daria para mim. O problema não é só comprar um barco, que já seria um sonho. Agora, logo, viver em um, sem ter uma aposentadoria boa. Fala um pouco sobre isso alguma vez, se puder. Curtam muito essa vida. Júlio César, barco... Tem manutenções que você vai ter que fazer no barco vez ou outra, mas em termos de custos recorrentes você vai ter o gasto com comida e vestuário e talvez uma poita que nem a que nós temos agora. E temos que comprar água. É o máximo que gastos que a gente está tendo, que são gastos fixos e recorrentes aqui. Mas aí você vai ter que fazer uma pequena reserva para outros gastos do tipo esses. Uma manutenção que a gente teve que fazer no barco. Dá uma olhadinha aqui, ó. Compramos peças novas porque o rolamento da nossa foi embora. Então temos que substituir essa peça aqui. As duas. Porque o do antigo rolamento já era.
A empresa já melhorou a peça, porque antes ela vinha, a forma de pendurar mudou. Ela já tá no ângulo mais certo. Essa peça aqui em cima ela mudou. Então melhora o ângulo dela. Antes ela ficava pendurada assim e agora ela já fica no ângulo mais correto. E assim vão melhorando tudo. Ik kan het wel vasthouden. Ja, maar dat is niet goed. Waarom? Hij moet zo. Oh, Nou, wacht even. kan je dat draaien? Ja. Zo. Je kan dat ook draaien. Nou, agora, Als je het gewoon agora in vamos in ter de que português, seguir als je niks a taalt, dan is regra het, de trás para frente. komt er alleen maar Braziliaan. Porque ó, esse cabo aqui é muito comprido para puxar ele na ordem. Vamos seguir a regra que tá ali, a figurinha. E tem que passar o cabo no sentido certo, começar da forma certa, de trás para frente, seguir todo o esquema. Em vez de dar um nó, nós vamos ter que costurar a ponta. En dan zit je. Ja, daar zit ik even aan te denken. Nog een keer. Pronto. Alles op je tijd. Die is van jou. Ja. Ja. Eli Marcos, muito legal. Cada vez vemos tantos e tantos problemas e risco de vida que é melhor do que ter um motorhome. Risco de vida? A gente estava aqui esperando. Deixa eu mostrar o Max para vocês. Ó, ele tá aqui mesmo, viu? Olha lá. Olha lá. O Max tá aqui, ó. Tá junto com a gente aqui, viu? Risco de vida, Eli? Eu acho que é desconhecimento sobre o que você está realmente passando, tá? Porque acidentes com barcos existem? Claro que existe, mas de carro também. Tem um monte de acidentes de carro. Muito mais, na verdade. O que acontece é realmente isso que eu falei agora de pouco. É desconhecimento. Algo que a gente não conhece é algo que assusta, que você não sabe como reagir, mas é uma questão de aprender, de fazer. Você não está acostumado. Essa que é a verdade, né? Então, a gente se preparou aqui para a passagem do furacão Elsa e conforme a gente ia se preparando, eu comecei a perceber que nós temos muito mais condições de nos proteger do furacão do que as pessoas que estão em terra. Quem estava em terra não teve chance, não conseguiu correr, não saiu, tanto que teve mortes, infelizmente. Mas aqui para nós, o lugar onde a gente escolheu ficar é um lugar em que o furacão não muito difícil o furacão resolver passar por esse único caminho, é uma única abertura. Se o furacão chegar nessa uma abertura, aí ele vai conseguir passar por aqui, mas ela é tão pequena e tão improvável que a gente está bem protegido aqui. E
teríamos escolha de sair para outro lugar na época dos furacões. Eu não sou obrigada a ficar na onde o furacão passa, enquanto que as pessoas não têm essa escolha quando estão em terra. Então é relativo. Segurança é questão de conhecimento, experiência, fazer. Eu também estava com medo de dirigir o carro quando eu estava aprendendo a dirigir. Eu tinha bastante medo. Até que eu aprendi a dirigir e se tornou algo comum. Talvez eu me alonguei um pouco mais na resposta, mas enfim. Rômulo de Paula. Tenho vontade, mas não sei se conseguiria abrir mão de algumas coisas. O que eu vou falar disso, hein? Abrir mão de algumas coisas. Tudo tem seu custo. Ó, eu só sei que abrir mão de alguma coisa é tudo na vida. Tudo tem seu custo. Custo e benefício. Se você realmente quer, você paga o preço. Certo? E aí não existe problema, tá resolvido. Tá resolvido. Gabriel, experimentação válida, com certeza. Uma experimentação bastante válida, se você tem vontade. Mas, continuando sobre as manutenções, a gente fez, algumas são mais custosas e outras são um pouco menos custosas, como essa daqui, ó, que você vai ver aí agora. Tá vendo o negócio legal que tem aqui, ó? Uma capa para proteger as velas. Nessa daqui de trás, a gente tem uma linha e eu consigo abrir o zíper e fechar o zíper apenas puxando essa cordinha, ó. Tá vendo? Abre o zíper puxando essa cordinha. Ou eu fecho o zíper. O da frente tá sem. Preciso consertar aqui, ó. Preciso consertar esse corte aqui também. O da frente tá sem. O Rink me trouxe um carretelzinho que eu já costurei aqui, ó, na parte de cima. Então agora a gente vai ter que passar o cabo para amarrar nesse cotoco aqui que tem para puxar o zíper. Vou ver se vai dar certo com esse daqui também. Ali já tem a peça. Torcer para que dê certo. Eita, Cadmoi! Olha que lindo! Yeah! Perfeito! Perfeito! Uhul! Perfeito! Oi, é? Hey, Moi! Hey, ouwe. Hey, jammer. Voor het stuk, hè? Hey, jongen, dat heb je goed gedaan, hè? E aí fizemos um amigo que começou a falar sobre os vinches e ele falou, olha, eu gostaria de ajudar vocês com isso. Então nesse mundo dos veleiros, você tem custos altos com algumas coisas? Claro que você tem, como a gente teve quando tivemos que trocar nossos estais. Foram uns custos bem altos e nos pegou de surpresa. Mas outros, esse mundo do veleiro e das amizades que você faz, eles estão tão dispostos, um ajuda o outro. E foi o que aconteceu. Nós recebemos ajuda para fazer uma manutenção nos vinches, que a gente nem sabia que tinha que fazer, mas tinha que fazer manutenção no vinche. E a gente recebeu ajuda. Então,
Tá vendo como essa comunidade ela é legal? Ela é boa? Se eu puder fazer algo por alguém, eu vou lá e faço. E se essa pessoa pode fazer algo por nós, a gente vai, a gente recebe essa pessoa com muito prazer para nos ajudar aqui com tudo que tem a bordo. Inclusive, vocês fazem também comentários fantásticos. E tem um aqui que está sempre nos dando dicas muito boas. É o Armando Gato Júnior. Muito obrigado, Armando. Eu acho que a dica dele é tão importante para quem estiver iniciando nesse mundo como nós estamos iniciando. É bom ouvir e prestar atenção no que fazer, no que é importante quando você está num veleiro. Quando vocês colocarem o veleiro no seco, e nós vamos fazer, estamos procurando um lugar, verifiquem todas as válvulas de fundo do barco. Essas válvulas são aquelas torneiras de meia volta. Sim, elas são importantes e nós temos vários. Eu já fiz um vídeo aqui no canal onde que eu conto quantas aberturas o barco tem no casco, né? A gente não imagina que um veleiro tenha tantas aberturas no casco. Essas válvulas, elas precisam ser verificadas se estão boas. Normalmente as válvulas em barcos de muitos anos enferrujam. Outra coisa importante são os equipamentos eletrônicos de navegação. Procure falar no rádio para ter bastante intimidade com eles. É o que eu acabei de falar sobre aprender tudo. Então, temos que falar no rádio também. A gente tem que aprender a falar no rádio, ele é diferente, né? Se vocês puderem, façam um investimento num EPIRB. Esse instrumento é de suprema importância. EPIRB, para quem não sabe, eu acho que a pessoa que pode explicar melhor é o Max. Ok, pessoal. O EPIRB é um sinalizador de localização, certo? Ela trabalha por satélite. Ela é acionado, na maioria das vezes, quando ele cai na água, quer dizer, na hora de você abandonar o barco, etc., ele liga automaticamente e você pode ligá-lo manualmente. Aí ele começa a dar um sinal através do satélite, certo? Que é distribuído no mundo inteiro, principalmente na localização que você está, para que os socorristas possam te achar para prestar socorro. O EPIRB é para isso. É muito importante, como disse o nosso amigo aí. O amigo Armando. Mas ele continua aqui. Deixa eu pegar agora o microfone de volta para mim. Esse comentário do Armando, ele é bem longo. Ele continua aqui, ó. Outra coisa importante é fazer uma revisão no equipamento de salvatagem. Equipamento de salvatagem. Verifique a balsa de abandono do barco. Se encontrarem no caminho alguma marina que dê curso sobre salvatagem e abandono do barco, seria interessante também. É um bom conselho. Temos amigos que ensinam tudo isso pra gente. A gente está tendo esse amigo holandês que vocês estão vendo muito nos últimos vídeos, ele é Stuurman. Stuurman, acho que Stuurman é... O que seria Stuurman para... Stuurman, abaixo do capitão, nos grandes navios, vem o Stuurman. Ah, tá. Certo? Ele é um quase capitão graduado. Certo? Ele passou a vida inteira no mar, desde criança. O pai dele foi marinheiro, ele foi marinheiro, passou pelas diversas escolas, para deckhand, para Stuurman, para capitão. Sabe muito. Então, ele está nos ajudando com muita coisa nesse sentido. Então, a gente está tendo bastante ajuda assim, tá? Mas eu acho que é uma super dica válida, sim. Na verdade, todos os cursos que tiverem oportunidades de fazer, com toda certeza, façam. Existem umas placas solares flexíveis com velcro que podem ser colocadas em qualquer lugar no veleiro e são mais baratas. A gente até procurou, mas a gente está bem com as placas que nós temos, só precisamos fazer o lugar onde que eles vão em definitivo ainda. Outro detalhe, apesar de terem um custo mais elevado, podem
porém fácil de serem encontradas de segunda mão. Veleiros que sofreram avarias por causa de furacões. São as catracas eletrônicas. Por que falo isso? Porque a vela mestra é muito pesada para vocês puxarem na mão com a manicaca. Manicaca, essa peça aqui, ó. Pelo menos na vela mestra. Acho que seria interessante uma catraca eletrônica para vocês. Observe o funcionamento das luzes de navegação, principalmente a do mastro. Quando for possível, troque todas as lâmpadas por lâmpadas de LED, de menor custo das baterias. Melhor iluminação e maior durabilidade. Excelente dica. A gente ainda tem que checar isso. O resto, como tenho visto nos vídeos, vocês estão dando conta para resolver. Não esqueça de trocar os anodos. Um dos anodos a gente já está trocando. O Mário, que fez a limpeza do fundo do barco, ele está nos ajudando com isso. Então o anodo que está precisando ser trocado, ele está trocando para nós. E é importante mesmo, né? Porque o papel do anodo... Eu vou deixar o Max explicar mais uma vez. O papel do anodo? Peraí, eu vou deixar o Max explicar o papel do anodo. Ok, gente, o papel do anodo é o seguinte: anodo é feito de zinco, certo? E ele é, na verdade, é usado para ela se deteriorar, né? É um material de sacrifício que nós chamamos. Ela serve para deteriorar, em vez de deteriorar o resto do material, o eixo do motor, a hélice do motor, essas tipos e outras coisas que estão expostos de material feroso no casco. Então é um material de sacrifício. Ela vai sendo consumido pela água salgada. Na verdade é uma eletrólise que está acontecendo, ok? E ela é um material de sacrifício nesse processo de eletrólise. Então ela evita gastos maiores nas peças ferosas que poderão ser comidos pelo eletrólise, que está na água salgada. Então, agora quem está sendo sacrificado é o anodo, que é o zinco. São blocos de zinco. Obrigado, Max. E aí o Armando termina nos dando bons ventos e que Netuno seja generoso com vocês. Fiquem com Deus. Netuno está sendo muito generoso conosco, principalmente por causa do apoio que vocês estão nos dando. Adoro tudo isso. Então deixa aí nos comentários se tem mais alguma coisa que vocês gostariam de fazer, saber, enfim. Põe aí nos comentários, usa esse campo, ele é maravilhoso. E a gente vai aqui estar trazendo mais coisas para vocês. Um beijo enorme e muito obrigado a todos os apoiadores que estão nos ajudando de uma forma direta e de uma forma indireta. Vocês estão em nosso coração, ok? E muito obrigado, gente. Dia bonito, com pouco vento. O nosso amigo já vai começar pescando. Vamos ver. If I cry hard enough, then I won't hurt enough. If I cry hard enough, my tears will stop to flow. That's what I tell myself each day I go through. But something is wrong, as I can't forget you. There's still someone I can't forget. Yes, there's still... Vamos pegar um peixão aí.
Eu vi outro dia um peixe muito grande. Muito grande. Allá, onde estávamos. Ajá. Sim. Hay mucho pez grande. Muito. Pero são mais ativos à noite, é? São mais ativos Más antes, exactamente. à noite. Muito mais. Kijk hier, Guus. Kijk hier. Oh, En hier. perfect. Kan dat? Even vastmaken. Ja, die ben ik. Ja, misschien vastmaken. Oh, deze ben ik. Ja, Oké, dit is de eerste klas. een beetje vastbinden. Toch veiliger. Een klein touwtje hebben? Ik heb hier een klein touwtje. Ó, vamos amarrar. Amarrar a vara de pescar com a cordinha. Com o cabo aqui. Ja, klein touwtje, zoals altijd. Não, dit is niet. Dit is. Goed zo, eerste klas. Ik heb vooral de tweede Engels gebruiken. Melhor amarrar, né? Porque se o peixe pega. Opa! Sorry? Já? Oh, Se o peixe pega, a vara pode ir embora. Então vamos amarrar ela, deixar ela presa. Que legal. E lá vamos nós. Enquanto isso, o Max está levando nosso barco pelas boias do canal. Bem legal. É isso aí. Vou ficar aqui